de todo o multiverso. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Hoje viemos aqui eu e o Luquinha pra bater aquela ideia com vocês sobre uma HQ nova aí do Black Label, selo para maiores da DC, que a Panini acabou soltando aí pra gente dar aquela lida. É Pacificador, perturbando a paz do grande Garth Ennis. A galera gosta, tem algumas ressalvinhas, mas vamos ver o que a gente achou dessa aí, né? Mas primeiro, antes da gente falar um pouquinho sobre esse cara que se tornou relevante após James Gunn entrar na vida dele, o Pacificador, Garth Ennis continua meio irrelevante. Deixa aquele likezinho, se inscreve aí no canal e aciona o sininho para toda vez que a gente vir falar sobre o cara que foi trocado pelo comediante no Watchmen, vocês ficarem sabendo, beleza? Então vamos nessa. Ela é um one-shot, velho, de 48 páginas do DC Black Label, que o Garth Ennis conta uma história pregressa do Pacificador, né? Aqui nessa história a gente nem vê o Pacificador usando aquele uniforme que veio a ficar popular, né, após o filme e a série lá do James Gunn, né? A gente vê o Christopher Smith, né, que é o alter ego do Pacificador, conversando com uma doutora que não fica muito claro se é uma psicóloga, psiquiatra, enfim, mas ele conversa com ela, assim, estão sentados em um banco, né, e eles começam a conversar e ele começa a falar sobre a vida dele pregressa, né, sobre a infância dele, sobre quando ele se alistou no exército, e vários momentos, assim, da vida dele, e de como ele se tornou um assassino, né? O psicopata que ele é, né? É uma história, assim, que tem uma carga psicológica muito grande. Não é tão gráfica, né? Mas tem alguns temas sensíveis, assim, né? Tem umas coisas mais pesadas, assim. E eu acho que por esse motivo a DC publicou no DC Black Label. Até uma criticazinha que eu vou fazer daqui a pouco sobre essa publicação aí. Mas primeiro eu quero ouvir o que o Leroy acha dessa história. Obrigado, você é um cavalheiro, muito obrigado. Desculpa se eu tô me mexendo muito, mas eu tava falando aqui pro Luquinha aí, ó. Eu tomei um capote, fraturei meu cóccix, tá foda aqui, tá doendo. Se eu ficar sentado é meio esquisito. Vou ficar me mexendo que alivia, beleza? Não liguem aí. Cara, eu gostei pra caramba dessa história. Eu gostei mais do que eu achei que ia gostar. O personagem, pra mim, sempre todos esses anos de leitura, foi só um nomezinho citado, porque o Alan Moore não conseguiu utilizar ele no Watchmen, teve que criar o comediante. Vi ele também lá no Multiverso DC do Grant Morrison, lógico, né? Se tem Alan Moore no meio, tem que ter o Grant Morrison. Ele fez um mini Watchmen lá com os personagens originalmente, que seriam do Watchmen. E ele ganhou uma certa relevância para todo o universo DC, né? Principalmente para a bolha até externa a quadrinhos, por causa dos filmes do James Gunn. Então eu fiquei meio ansioso, porque eu tinha lido apenas aquele Esquadrão Suicida do Future State, onde ele já fez a sua primeira aparição na equipe. Achei ok, a história é bem legal, inclusive, mas o personagem, não vi muito dele ali, ficou meio ok. E essa reintrodução que o Garth Ennis fez aí no selo Black Label foi muito bem feita, cara. Ele tratou dos lados psicológicos, ele mostrou Christopher Smith não sendo uma pessoa aparentemente louca, mas sim um psicopata, ele sempre calmo, sempre contando o passado, um diálogo entre ele e a doutora do nome esquisito que eu não consigo pronunciar. Relembrando todas as origens, entrando mesmo na psique do personagem, justificando e dando motivação para um personagem que antigamente não tinha nada, a gente nem ouvia falar muito bem dele. Achei que foi tudo muito bem trabalhado, a arte também me encantou pra cacete, é uma arte bonita, assim, ela é meio etérea, cara, parece uma coisa meio aquarela, só que não é aquarela, tem uns rabiscados, assim, que torna uma coisa meio intangível. Eu acho legal, inclusive, quando remete ao passado dele, quando ele fala desde a infância dele até quando ele foi Boina Verde, os períodos que ele passou no exército, quais foram as funções dele, e que realmente ele tem um gosto meio peculiar, assim, por sangue. Lembra muito o que o Garth Ennis já tinha feito com o Justiceiro, mas aqui eu acho que ele acerta até um pouco mais que o Justiceiro, né? Ele não fica se apegando muito à violência, etc.
Mas eu acho que aqui ele pegou um jeito melhor de fazer essa transição entre o passado e o presente, ele falando, demonstrando. A arte acompanhou bem o que o Garth Ennis estava querendo mostrar ali, aquele humor dele meio cínico, ele era sério quando precisava, cínico quando precisava também, escrachado quando precisava, não era aquela coisa que ele se tornou lá em The Boys e outros parecidos, aquele porcaria do Batman Reptilian lá, que ele faz as coisas porque sim, porque ele quer tirar um sarro de tudo. Ele soube contar melhor uma história, conduzir ela melhor e trabalhar as nuances dela entre comédia, entre ação, entre diálogos, entre interações, entre coisas que não precisam ser ditas. Ele trabalha aqui com um personagem que para ele não deve ter causado muita estranheza trabalhar com esse tipo de personagem, porque é um personagem semelhante ao Justiceiro da Marvel, não tem muita diferença, na verdade, né? Mas, assim, cara, é bem legal. Eu queria fazer uma crítica, assim, como eu disse, eu entendo isso aqui ser Black Label, mas eu acho que não precisava, eu acho que poderia fazer parte da cronologia normal, que eu acho que até enriqueceria o personagem, que agora tá começando a ser trabalhado. Porque eu gostei lá do filme do James Gunn e da série do James Gunn, e aí depois que eu assisti, que eu gostei, eu fui procurar quadrinhos do personagem para ler, e nem nem existe. Não existe quadrinhos em geral que ele aparece, entendeu? Uhum. Ele é sumido do universo DC, ele é um personagem que é DC, tem os direitos dele, mas assim, não tem quase nenhuma história. Isso aqui eu achei muito legal, viu? Eu achei bem legal, é uma historinha assim, tipo, que basta em si mesma, né? E é divertido de ler, velho. Bem legal, cara. Essas são 48 páginas, curtinhas. Eu acho que isso ajudou um pouco ele a desenvolver como se fosse um conto, né? Como se fosse um pequeno conto, um pequeno recorte, assim, da vida do pacificador e morte que ele provoca nas pessoas aí. Mas não só essa parte de ação, violência legal, o diálogo que ele tem com a doutora Sede, sei lá o que, é muito bom, porque você vai vendo que aos poucos ela tá bem confiante e aos poucos ela vai ficando meio transtornada com o que ele tá falando, tá se impressionando, o jogo meio que virou, assim, e ele permanece do mesmo jeito, aquele jeitinho zen lá. Pô, é bem legal. Não vou falar porque tem 48 páginas, em 5 minutos você lê isso aqui, se eu falar mais se eu falar mais um pouquinho, acabou a história, mas vale a pena, tem umas reviravoltinhas show de bola ali, assim, é tudo na base da palavra, é bem legal. A arte, já falou, mas é muito boa. A colorização acompanha também, ela tem um tom sóbrio, assim, ela às vezes dá uma reforçada no amarelo, no vermelho, quando precisa para expressar algum tipo de sentimento, algum tipo de ação. Achei legal, acho que foi um conjunto bem legal, assim, tanto da arte quanto da obra, das cores, bem fechadinho. A edição da Panini aí que tá com o Luquinha, tá bonitona, cara. Mas, como eu falei, 48 páginas é difícil, assim, pelo valor cheio. Então, a gente sempre fala, mano, vale a pena pagar o valor cheio? Se você puder, vale, cara. Essa vale sim. Mas se puder aguardar um descontinho aí, aparecer um cupom, alguma coisa aí, acho que você vai se satisfazer melhor do que pagar o preço cheio, né, cara? Eu queria fazer um comentário sobre essa questão que você fez da colorização, né? Eu acho que a colorização é bem legal, realmente, assim. Tem um trabalho interessante com o amarelo, como você citou, com o amarelo e com o vermelho, né? Uhum. Cara, a equipe criativa aqui, eu acho que tá todo mundo, assim, na ponta dos cascos, assim. Eu acho que é o melhor Garth Ennis, assim, que, tipo, não o melhor trabalho dele, eu quero dizer, né? Mas é a melhor versão do Garth Ennis, assim, tipo, nas histórias que ele costuma escrever, entendeu? Acho que esse é o Garth Ennis, assim, que é legal, e não aquela porcaria lá do The Boys, que tem gente que fala que é bacana. E isso aqui, realmente, ele veio acompanhar o hype da série, né? Se eu não me engano, lá nos Estados Unidos saiu junto com a série, ou saiu um pouco antes. E na capa ainda tinha bem assim, o personagem da série lançada não sei quando, na HBO Max, entendeu? Isso aqui é realmente para dar uma aprofundada, para eles darem uma trabalhada no personagem que não existia. Cara, arte muito legal, história muito bacana, a ediçãozinha é bonita. Eu dou uma nota 8,5, velho, pra isso aqui, que eu achei muito legal. E eu queria ler mais coisas, assim, do personagem. Eu dou 8,5 também, acho que o conjunto da obra aí, edição física, com a história, com a colorização, com a arte, fecha um negócio legal. O único ressalva mesmo é o valorzinho pela quantidade de páginas, mas infelizmente tá tudo caro hoje em dia, não dá pra demonizar a Panini também, né? Que ela fez até um trabalho gráfico bem legal para essa HQ. 8,5, tá ótimo. Garth Ennis na ponta dos cascos, como disse o Luquinha aí. O cara tá picando mesmo, tá show de bola. E
É isso aí. Não tenho mais o que dizer. Não tenho nada pra dizer mais sobre que minha bunda tá doendo. Eu só tenho mais uma coisa a dizer, só. Porra, A única coisa, não acaba nunca. A única coisa a dizer é, por favor, velho, Warner, não cancelem a série do Pacificador, cara. É muito bom, velho. Isso aí tá foda. Não dá mais pra confiar em nada da Warner, DC. É tudo jogo de dado, filho. Você joga com a sorte aqui. Mas, aproveitando que a gente tá falando dele, tá falando do nosso canal, deixa aquele likezinho, se inscreve aí no canal e aciona o sininho pra toda vez que a gente vir falar sobre a DC, eu e o Lucas e eu, vocês estarem ligados aqui e vir conferir, beleza? Segue a gente nas outras redes sociais que a gente tá lá fazendo graça, escrevendo coisa séria, tanto faz, a gente faz o que dá na mente, vocês ficam ligadinhos, se seguir e se inscrever, beleza? E a gente vai nessa. Beijos, abraços, paz, tchau.